João, capítulo de número 21, versículo de número 1. Diz assim a poderosa e inerrante palavra de Deus: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Didimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós contigo iremos. Logo subiram para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, verso 4, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão cerca de quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: mas quem és tu? Porque sabiam que era o capítulo de número 21 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João. João começa a narrativa descrevendo depois disso, e eu preciso da sua atenção para que juntos venhamos chegar com entendimento aonde o Espírito deseja nos levar ainda esta tarde. João está escrevendo depois disso, porque no capítulo de número 20, o capítulo anterior, ele narra a ressurreição de Jesus. E olha que privilégio: após a ressurreição de Jesus, a primeira missão foi confiada aos lábios de uma mulher. Jesus olhou para Maria e disse: Maria, vai e anuncia aos meus irmãos que eu estou vivo e desejo encontrá-los. Maria sai da região de morte, da região do sepulcro, com a boca cheia de boas novas, as boas novas que nos fazem estar hoje aqui nessa tarde, as boas novas de ressurreição. Maria sai para anunciar, e enquanto Maria anuncia, não narrado por João, mas agora narrado pelo evangelista São Lucas, nesse mesmo espaço de tempo, há 2 discípulos que estão voltando para a sua cidade natal, conhecido como os discípulos de Emaús. Estão voltando para a sua cidade de origem. Por quê, irmã Flor? Porque tudo que eles sabem é que Jesus está morto. Esqueceram-se da promessa. E quem se esquece das palavras de Deus chora mais por coisas que já deveria estar celebrando. Eles se esqueceram da palavra de ressurreição. Estão voltando para a sua cidade de origem, para Emaús. Jesus começa a caminhar com eles. E esses 2 discípulos estão com aquela cara de nordestino quando não come cuscuz, um semblante descaído,
um semblante triste. Jesus olha para esses dois discípulos e pergunta para eles: por que é que vocês estão tão tristes? Eles olham para Jesus ainda sem saberem que era Jesus e perguntam: és tu um peregrino em Jerusalém que não está sabendo o que aconteceu? Estamos assim porque mataram o nosso mestre. Perceba, o presente já é de celebração, o presente já é glorioso, mas os dois discípulos ainda estavam amarrados ao calvário de dor, ao ambiente da crucificação. E quem fica amarrado às dores do passado é impossibilitado de enxergar aquilo que ele já liberou sobre o nosso presente. Eu estou com vontade de dar lugar a Jeová aqui nessa tarde. Eu já vou liberar a palavra profética sobre a tua vida. As dores do passado não serão mais poderosas que o presente glorioso que o céu está liberando sobre você. Toda cadeia que te prende ao teu passado, toda cadeia que te limita, Jesus está quebrando nessa tarde. Seja livre para acessar o presente que Deus já liberou sobre a sua vida. Adore como você quiser, mas pegue esta palavra. O presente já era glorioso. Como é seu nome, irmã galega bonita? Irmã Roberta, o presente já era glorioso, mas eles ainda estão ao ambiente da crucificação, até que chegam em Emaús. E quando chegam em Emaús, pastora Ju, eles fazem um convite a Jesus, e o convite é: entra, fica, porque já se faz tarde. Jesus entra, e quando Jesus entra, eles ainda sem saberem que era Jesus. Enquanto isso, Maria anuncia em Jerusalém que ele vive. Eles dão a Jesus a oportunidade de Jesus partir o pão. E todo judeu, quando vai partir pão, ele tem o hábito de pegar o pão na mão, colocar acima de sua cabeça para dar graças. E Jesus principalmente, porque ele entendia a mensagem de João Batista: ninguém tem nada se do alto não vier, ninguém tem nada se do céu não descer. Aí Jesus está dando graças pelo pão que tem nas mãos, até porque foi lhe dado a oportunidade de partir o pão. Mas quando Jesus faz isso aqui, eles veem as marcas dos cravos em suas mãos. E marcas revelam história, marcas revelam calvário, marcas revelam processo. Porque quem te vê na mesa partindo o pão não tem noção dos calvários da vida que você teve que enfrentar. Eu estou pregando para mulheres marcadas nessa tarde. Eu estou pregando para gente que construiu história com Deus. Só que Jesus, diferente de nós, quando foi reconhecido, a Bíblia diz que ele desapareceu. Quando Jesus desaparece, segundo o historiador Flávio José, aqui é um pai e um filho. Se realmente for, se realmente concordarmos com isso, vem comigo no diálogo. Imagina o pai olhando para o filho e dizendo: filho, você sentiu? E o pai dizendo: oh meu filho, eu senti o quê? Enquanto ele conosco falava, o nosso coração incendiava. Em todo tempo era ele. Parece que eu estou vendo o pai e o filho conversando entre si, dizendo: desde o caminho, a voz dele fazia a nossa alma incendiar. Desde o caminho, a nossa alma queimava. Eu estou sentindo que a voz de Jesus nessa tarde está descendo como fogo para aquecer a alma de alguém. Era ele em todo tempo, mas eu preciso que você entenda: o fogo do Espírito me faz saltar dentro da casa, mas também me arranca de dentro da casa e me faz voltar para Jerusalém para anunciar a mais alguém que ele vive. A Bíblia diz que o fogo incendiou tanto o coração desses dois discípulos que eles estão voltando para Jerusalém. Auge da perseguição aos cristãos, cenário de perseguição, mas eles estão voltando. O que eles receberam através da presença de Jesus foi tão forte que eles querem compartilhar com mais alguém que ele vive. Capítulo de número 20 está acontecendo um culto. Capítulo de número 20 está acontecendo um. Quem está comigo diz amém.
Parece que eu estou vendo a irmã Maria com a oportunidade, e a irmã Maria dizendo assim: eu vi, é verdade, eu fui cuidar do corpo dele, fui tentar ungir o corpo dele, e quando eu cheguei lá, ele se apresentou para mim, me chamou pelo nome e mandou uma mensagem para vocês. Maria, qual é a mensagem? Ele está vivo. Parece que eu estou vendo o incrédulo de Tomé olhando para Maria no culto do capítulo 20, descrito por João, e dizendo assim: tadinha, a morte dele mexeu com a cabeça dela, ela não está boa das ideias, não sabe o que fala. Aí de repente, quem chega no culto do capítulo 20, os 2 discípulos de Emaús dizendo: é verdade, passou nesse instante lá em casa, partiu o pão e desapareceu. Aí vai ficar melhor o negócio, porque agora não é só Maria, não é só os 2 discípulos de Emaús. Quem chega no culto do capítulo 20 não precisou ninguém esperá-lo na porta, não precisou ninguém abrir a porta para ele passar. Ele chegou ultrapassando a parede, e a mensagem dele foi: paz seja convosco, paz seja convosco. Acabou de enfrentar Calvário, mas quando abre a boca, ele tem paz para liberar. Paz seja convosco. Eu estou sentindo que o Jesus de paz já caminha no nosso meio e vai alcançar alguém que está em casa. Recebe paz para as tuas emoções, recebe paz para a tua mente, recebe paz para voltar a dormir, recebe paz para a tua alma, para a tua mente, para as tuas emoções. Paz seja convosco. Ele tem paz e ele libera paz. Alabassura bacana, arabassura bacana, eu estou sentindo que o Jesus de paz já caminha no nosso meio, liberando paz sobre a vida de alguém. Paz seja convosco. Mas irmã Flor, no culto do capítulo 20, Tomé não está acreditando muito, mas o que ele carrega não é alterado por conta da incredulidade de Tomé. O céu está conversando conosco aqui nessa tarde. Até quando você vai permitir perder aquilo que te dei por conta da incredulidade de alguém? Se Tomé não acredita, acredite você naquilo que ele te fez carregar. Tomé não está acreditando, mas ele tem paz, ele libera o que carrega. É aqui neste culto glorioso do capítulo 20 que o irmão Pedro toma a decisão que nunca deveria ter tomado. Que decisão é essa, irmã Flor? Logo após esse culto do capítulo 20, capítulo 21 é o capítulo da desistência ministerial de Pedro. Eu estou falando de um Pedro que era um dos 3 mais íntimos de Jesus. Eu estou falando de um Pedro que caminhou sobre as águas. Eu estou falando do Pedro que estava sempre no lugar mais íntimo do milagre, como por exemplo, quando ele ressuscitou a filha de Jairo, ele estava lá. Eu estou falando de um Pedro que o recebeu em sua casa e viu ele curar a sua sogra. Só que no capítulo de número 21, a Bíblia diz que Pedro, diante de tudo que está acontecendo, Pedro olha para Jesus e diz: eu vou voltar a pescar. E é perigoso demais voltar para os ambientes de onde Jesus já lhe arrancou. É perigoso demais querer retroceder naquilo que ele já te fez avançar. Há uma palavra de Deus para nós aqui nessa tarde, e a palavra é: não volte, eu já te fiz avançar e você não pode retroceder. Mas Pedro está querendo voltar, porque Pedro olha para Jesus e diz: é santo demais, é poderoso demais. E o diabo está aqui no ouvido de Pedro: você negou, você o abandonou, você disse que estaria com ele até o Calvário. Pedro, você não estava lá. Aí lá vai Pedro para o mar da Galileia, entra no barco da frustração e fica lá desistindo de tudo. Mas está escrito assim: depois
Depois disso o que, irmã Flor? De tudo isso que eu acabei de narrar para você. Dele se manifestar para Maria, se manifestar para os 2 discípulos de Emaús, se manifestar no culto do capítulo 20. Depois disso, manifestou-se Jesus de novo. Manifestou-se Jesus outra vez. O que é isso, irmã Flor? É Pedro dizendo, não dá para mim. E Jesus indo atrás de Pedro dizendo, te quero. É Pedro dizendo, esse negócio não é para mim, eu vou desistir. E Jesus indo atrás de Pedro, porque até que você entenda o propósito pela qual foi chamado, ele não vai parar de se manifestar. Ele fala no culto da manhã, se manifesta no culto da tarde, se manifesta no culto da noite, se manifesta dentro da tua casa. E se você não der crédito, você vai dormir, ele entra nos teus sonhos, se manifesta através de visão, se manifesta através da boca do profeta, até que você entenda que ele não abre mão de você. Eu estou sentindo que Jesus veio atrás de alguém aqui nessa tarde. Eu estou sentindo que Jesus, o Jesus que foi atrás de Pedro, veio atrás de você, até que você entenda, ele não vai parar de se manifestar. Alabassura bacana rabarracho. Segura na mão desse crente que está aí do teu lado. Não deixa essa mulher dormir não. Segura na mão dela e diga para ela, até que você entenda o propósito pela qual foi chamado, ele não vai desistir de você. Ele veio atrás de você. Ele veio atrás de você. Ele veio atrás de você. E a boa notícia é, hoje ele te acha. Hoje ele te acha. Hoje ele te encontra no meio das tuas frustrações. Ele te acha no meio das tuas decepções. Ele te encontra. Estou sentindo que Jesus veio atrás de alguém aqui hoje. Pedro, até que você entenda que quem já se envolveu uma vez não pode desistir. Ele vai atrás de você, Pedro. Lá vai Jesus. Está escrito, depois disso, manifestou-se Jesus de novo, outra vez. E manifestou-se assim, está escrito. Estavam todos juntos no mar da Galileia, ou lago de Tiberíades. E quando Jesus chega, Jesus faz uma pergunta a esses discípulos. E a pergunta é: filhos, tendes alguma coisa de comer? Ô irmão, quero contar um segredo aqui para vocês. Vocês não vão contar para ninguém não, amém? Eu acho que Jesus era nordestino. Era bem humorado demais, homem, ele. Tá todo mundo querendo desistir. Jesus chega com uma pergunta dessa: filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? Tem duas coisas que crente gosta: culto e comida. Aí Jesus chega: vocês têm alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não, claro que não tem. Longe de Jesus você só acumula frustração. Aí Jesus vai dar uma ordem, e a ordem é: pegue a rede, lance do lado direito e achareis. Eu gosto disso aqui porque isso aqui é palavra profética. Olha a ordem: pegue a rede, olha a direção, lance do lado direito, olha o resultado e achareis. Eu estou pregando para gente que ainda hoje o céu está liberando a ordem que destrava a direção e que trará o resultado. Vou repetir porque tem alguém com a mão levantada lá atrás. Ainda hoje Deus está liberando a ordem que te dará toda a direção necessária para este tempo. E nesta direção estabelecida por Deus tem resultado para você. Se prepara, porque ainda dentro
ministério. Tem resultado chegando para a tua família. Tem direção, resultado já preparado para você. Segura a mão desse crente que está do teu lado. Envolve ele nesta nuvem que já repousa sobre nós. Segura na mão desse crente, vai. E diga para ele: a ordem está sendo liberada. A ordem está trazendo direção. E nessa direção eu já te vejo debaixo de resultado. Eu já te vejo debaixo de resultado. Tem direção e resultado. Tem direção e resultado. Tem direção e resultado para você. Direção e resultado. Pegue a rede, lance do lado direito e achareis. Ainda sem saberem que era Jesus. Jesus está pedindo algo desafiador para estes discípulos e eu lhe provo por quê. Eu sou filha de pescador, nascida e criada na beira do rio, no sertão do Ceará. E o texto diz que eles estavam distante da terra, se não cerca de quase 200 côvados. Cerca de 100 metros da terra. E 100 metros para um pescador ainda é considerado águas rasas. O que Jesus estava dizendo para os discípulos é: tem coragem de caminhar sobre a palavra que eu estou liberando, ignorando o cenário. Porque pela realidade e experiência deles é raso, não dá peixe. Mas pela palavra o resultado está garantido, achareis. Irmã Flor, pela experiência não dá peixe. E pela palavra o resultado está garantido. O céu está conversando com alguém aqui. E aí? Vai caminhar ainda segundo a economia, segundo o especialista, segundo a medicina? Ou vai abraçar a minha palavra e acreditar no que te falo nessa tarde? E o que é que Deus está falando? Caminha sobre a minha direção, que eu destravarei o resultado que você precisa. Eram águas rasas, mas o segredo com Jesus nunca foi profundidade. Para Jesus, mais vale um obediente no raso do que um rebelde no profundo. Não é profundidade, é obediência. Não é profundidade, é obediência. O céu está gritando para alguém aqui: obedece que eu destravo o tempo do resultado. Não é profundidade, é obediência. Pegue a rede, lance do lado direito. Ah, mas é raso, lance e achareis. Está escrito: lançaram-na, pois, e já não podiam atirar pela multidão dos peixes. Eu vou correr para entregar a mensagem. Só que tem um detalhe aqui: não era qualquer peixe não, irmão. Parece que eu estou vendo os discípulos lançando a rede e Deus falando no ouvido do peixe. Se é que ele tem ouvido, se não tem, eu acabei de colocar um nele. E Deus falando no ouvido do peixe: ache a rede, ache a rede. O peixe vai encontrar a rede. E eu não sei qual o caminho que ele fará, mas ele chegará. Ache a rede, encontre a rede, o resultado já tem teu endereço. Permaneça, permaneça. A tua permanência destrava um novo tempo na tua história. O céu está gritando para alguém: permanece, Pedro, lança a rede, Pedro, porque o peixe já tem o endereço da rede. O peixe vai chegar, minha irmã. Aí eles vão puxar, mas já não consegue tirar.
pela multidão dos peixes. 153, Roberta, grandes peixes. Não era coisa pequena não, irmãos. Não espere coisa pequena de um Deus tão grande quanto o seu. Se Ele está dizendo permaneça, que o resultado chega, o resultado vai chegar. É peixe grande, é para você, é grande, é para sua casa, é grande, é para sua família. Se prepare, porque por esses dias tu cantará a grandeza, a bondade e a fidelidade de um Deus que não mente, de um Deus que trabalha, de um Deus que opera, porque desde a antiguidade não se ouviu falar de um Deus como esse, um Deus que trabalha. Você está na conferência, Ele está trabalhando. Você está aqui adorando e Ele está trabalhando. Esse Deus trabalha. 153 grandes peixes. Eu gosto de pensar que era tilápia. Irmão, você pode pensar que era o peixe que você gosta, tá bom? Sem contenda, por favor. Os teólogos não me crucifiquem. É só um pensamento meu. E eles começaram a puxar aqueles peixes grandão. E João, está escrito que João olha para Pedro. João olha para o tamanho do peixe, olha para o cenário de improbabilidade, olha para o homem à beira da praia e não está entendendo nada. Aí olha para o tamanho do peixe, olha para a água rasa, vê que aquele resultado não combina com o cenário. Olha para Pedro, olha para o homem à beira da praia, olha para Pedro e diz: é o Senhor. É Ele, Pedro. Isso aqui quem faz é Ele, isso aqui é o Senhor. O Senhor vai assinar este milagre. Alguém vai olhar para o que o teu barco vai carregar e vai dizer: isso aí tem o dedo de Deus, isso aí é coisa da mão de Deus. Se prepare, porque muitos verão, temerão e confiarão através daquilo que Deus vai colocar dentro do teu barco. Se prepara, porque alguém vai olhar e vai dizer: não tem como, isso aí é coisa de Deus, isso aí é coisa de Deus. A tua casa, ai meu Deus, eu estou toda arrepiada, porque eu sinto o Espírito gritar aqui no meu ouvido esquerdo: a tua casa será cenário da manifestação das obras de Deus. A tua casa será palco de manifestação da glória de Deus. Deus escolheu a tua casa para manifestar milagre. Deus escolheu a tua casa para manifestar milagre. Se alguém acredita, pelo amor de Deus, pega esta palavra. Por esses dias Deus vai manifestar milagres visíveis e palpáveis. Eu vou deixar você adorar como você quiser. A tua casa será ambiente aonde Ele manifestará as obras de suas mãos. Essa cidade cantará a grandeza de Deus na tua história. Essa nação cantará. Tem alguém com a mão levantada recebendo? Esta casa cantará a grandeza de Deus na tua história. Essa cidade cantará a grandeza de Deus na tua história. Essa nação cantará a grandeza de Deus na tua história. Deus vai estabelecer milagres na tua casa. Alguém vai testificar: é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, Ele é o Senhor.
Pedro: é ele. Ele chegou, Pedro, é ele. A Bíblia diz, e agora eu falo com pessoas específicas aqui nessa tarde. Redobre a sua atenção para não perder aquilo que o Espírito derrama sobre nós nessa tarde. Quando João diz a Pedro: é o Senhor, Pedro, é ele. A Bíblia diz que a primeira coisa que Pedro fez, quando João identificou que era o Senhor, no cenário de sua frustração e de sua vergonha, a primeira coisa que Pedro fez foi pegar a sua túnica. Porque a Bíblia diz que Pedro estava nu. Todo judeu que sai para pescar nu, ele está transmitindo uma mensagem: estou na pior fase da minha vida. Estou vivendo uma estação de extrema humilhação. Exponho a minha nudez, para que vocês, vendo a minha nudez, não se aproximem de mim. Quero ficar só. Não há nada mais humilhante para um judeu do que ficar sem as suas vestes. E a Bíblia diz que Pedro estava nu. Mas quando João diz a Pedro: é o Senhor, a primeira coisa que Pedro fez foi pegar a sua túnica. Porque esse judeu que está nu, está dizendo: acabou, é estação de vergonha, não tem mais jeito, é humilhação em cima de humilhação. Judeu que pega a túnica, está preparando o look para entrar em uma estação de festa e de muita celebração. O céu está gritando para alguém aqui nessa tarde: acabou essa estação de vergonha, de exposição. Você está entendendo, né, minha irmã, o que papai está falando contigo aqui nessa tarde? Acabou. Pegue a túnica, prepare o look do culto de ação de graça, porque eu estou chegando e estou trazendo comigo um tempo de muita celebração. A ordem de Deus para nós aqui nessa tarde é: pegue a túnica, vai ter festa na tua casa. Pegue a túnica, vai ter celebração na tua casa. Olha para quem está do teu lado e diga: prepare o look. Eu já te vejo em festa. 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 Pelo amor de Deus, profetiza para alguém: eu estou olhando para você e estou te vendo em festa. Eu estou lhe vendo em festa. Pegue a túnica, haverá celebração. Pegue a túnica, ele chegou, e junto com ele vem trazendo festa. E junto com ele vem trazendo unção de alegria e vestes de louvor. Unção de alegria e vestes de louvor. Pegue a túnica. Pegue a túnica. Se prepare para este tempo. Ele está trazendo um tempo de vestes de louvor, de alegria. Pedro pegou a túnica. Isso aqui é coisa de quem tem sede para recomeçar. Pedro pegou a túnica, se arrumou todinho e timbum na água. Quem é que se arruma para se mergulhar? Para mergulhar. Pedro se arrumou, mergulhou nas águas, porque tinha pressa para recomeçar. Tinha pressa para ficar perto de Jesus de novo. E quando eles chegam à beira da praia, irmã Flor, o que é que tem lá? Você lembra da primeira pergunta de Jesus? Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não, tinha nada. E quando eles chegam à beira da praia, Jesus tem ou não tem? Oh, como é bom pregar a igreja que o povo lê Bíblia. Jesus tem ou não tem? Tem. E digo mais, Jesus tinha e estava preparado para eles. Então pare de procurar longe o que você só encontra na presença de Jesus.
Jesus está conversando com alguém aqui nessa tarde. Vem para perto, que eu te mostro o que já tenho preparado para você. Quando eles se aproximaram, tinha brasa, tinha pão e tinha peixe. Quando eles se aproximaram, tinha brasa, presença, tinha pão, palavra, e tinha peixe, provisão. Eu estou pregando para já, tem alguém com a mão levantada? Eu estou pregando para a gente nessa tarde, que vai entrar no tempo de muita presença, provisão e palavra. Muita presença, provisão e palavra. Ele tem brasa, pão e peixe, presença, provisão e palavra. Se prepara para caminhar envolvido na presença, debaixo da